Olá, que bom que você está assistindo este vídeo. Tenho pedido ao Senhor que aqueles que se inscreverem neste canal venham ser prósperos, abençoados, ter alegria, paz, saúde e principalmente a salvação familiar, todas as riquezas divinais. Fica aí o meu desejo para você. Se inscreva, aqui é a missionária Rosa Dias, e compartilhe o vídeo. Eu quero usar este momento aqui, que o Senhor me permitiu, aqui direto no meu estúdio, para falar com você a respeito do moinho de grão. Gente, que assunto tão simples, né? Mas tem uma passagem em Lucas 11, quando Jesus faz a oração dominical. E bem no verso 3 está assim dizendo, olha só, olha a pequena frase: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui fala sobre um pão. O pão da vida é Jesus. Ele estava ensinando a confiar em Deus, que Ele daria o pão de cada dia. E Ele estava nos ensinando a pedir em nossas orações, principalmente a oração da manhã, a oração dominical. Pedir Ele, o pão da vida, para nos saciar, né? Para vir matar a fome espiritual. A ovelha, ela vai para o pasto, ela vai comer ali o alimento, ali o capim, ela vai ficar bonita, saudável, procriar, gerar mais ovelhas. E as ovelhas, o rebanho do Senhor, o pão diário chamado Jesus, ele nos fortalece, ele nos dá força, ele nos enche de alegria e ele nos proporciona um tempinho para passar algo tão maravilhoso para as demais ovelhas, né? Somos ovelhas do pasto do Senhor, o bom pastor Jesus Cristo, né? E aqui está nosso alimento diário, né? A Bíblia Sagrada. E há tempos eu tenho aqui um livro, e aqui fala sobre o moinho de grão. Cada episódio mais lindo do que o outro, né? Eu vou até mostrar aqui a capa desse livro, né? Olha aqui, ó. A vida diária no tempo de Jesus, Bet Shalom, né? Olha aí. Eu gosto demais do material, né, desse pessoal. Então aqui tem uns assuntos lindos, maravilhosos. Gente do céu, né? Pessoal aqui, ó, distribuidora exclusiva nos países de língua portuguesa, Bet Shalom, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Gente, tudo que eles fazem eu acho muito bom. Eu tenho muitos livros desse pessoal, né? E aqui na página 53 fala sobre o moinho de grão. Olha só, eu vou ler o que eles escreveram aqui. Meter o nariz na pedra de moer não era apenas um provérbio bastante em voga nos tempos de Jesus. Moer trigo, cevada ou outros grãos era uma tarefa diária, pois só se moía a quantidade necessária para fabricar o pão suficiente para o próprio dia. Gente do céu, isso aqui fala demais. Tal costume ajuda a entender
a famosa petição do Pai Nosso, dai-nos a cada dia. Dá a entender que nós não devemos falar assim, Senhor, depois da manhã, me dê, meu Deus, a fartura. Mas dá-se a entender que nós devemos falar, Senhor, dai-me o pão de hoje. Porque pode crer, esse Jesus não nos desampara. E amanhã, e depois, sempre a nossa mesa terá fartura. A pedra mais apropriada para a construção de moinhos era o basalto, por ser das mais resistentes a um uso frequente. Eu vou mostrar agora, viu, a fotinha aqui para vocês verem. O moinho constava de 2 pedras redondas, uma inferior e fixa, ligeiramente cônica, sobre a qual encaixava outra giratória e com orifício ao centro. Por esse orifício lançava-se o grão, que descaía para um pequeno vão entre as 2 pedras, donde passava a uma cavidade normalmente cortada dentro da base da pedra inferior. Um jumento podia passar os seus dias a fazer girar a modo moinho, sobretudo se fosse de grandes dimensões. Mas a mesma tarefa podia ser condenado um infeliz cavalo quando fosse velho ou débil demais para realizar outras tarefas mais nobres. Utilizando mós redondas e pequenas, uma pessoa podia moer a mão, com um rendimento de quase 1 quilo de farinha por hora. Que coisa boa, né? Saber disso. Moer o grão diário para fazer farinha era tarefa de que se incumbia às mulheres da família. Olha só, eu vou levar esse livro, folhas bonitas. Olha aqui, vamos ver, tá? Eu quero te mostrar. Olha aqui, tá vendo o jeito? Assim era o moinho. Esta pedra era fixa e a outra como que girava, né? Isso aqui, gente, me faz aí, deu para você ver? Olha aí. Interessante, muito interessante. Isso aqui, pessoal, me lembra, me faz eu lembrar do meu tempo lá da roça, desculpa aí, lá da roça, né? Da rocinha, onde fomos criados, uma família de 12 filhos, né? E as minhas irmãs, mais velhas do que eu, no sentido mais velha é a palavra pesada, mas que a gente acaba aceitando com o decorrer da nossa história, né? Eu sou a caçula na minha casa. Então, eu tenho irmãos que nasceram bem antes de mim, né? E eu lembro do pilão. O pilão lá em casa, socava-se os grãos, né? O arroz, o milho. Eu via ali, eu muito pequena, às vezes pegava a mão, né, do pilão para brincar. Mas as minhas irmãs, eu ainda tenho aqui na mente a cena delas socando o arroz ainda, né, com a casca, socando ali para a casca soltar do arroz, né? E ali tinha a força certa para não quebrar o grão do arroz, né? Elas sabiam manusear aquela mão de pilão. Elas sabiam como, eu lembro direitinho, a forma certa. Elas usavam no pilão tanto uma pessoa só, socando, né? Como de 2. Uma erguia uma mão e a outra baixava a mão de pilão. E fazia-se assim, né? Eu lembro de 2 irmãs revezando ali, depois vinham outras 2 e ali socava com a batida certa, porque se batesse muito forte para limpar aquele, espalhar, né, tirar da casca ali o arroz,
quebraria, né? Já o milho era mais forte para tratar das galinhas, então socava-se ali a mão de pilão, né? Que era tudo de madeira, era forte para poder quebrar bastante e tantas outras coisas eu vi elas usando muito, nós éramos muita gente, muitas crianças, então dependia disso, né? Plantava-se o arroz, colhia, né? Quando o arroz, então, estava na época da colheita, então eu lembro do meu pai colocar um banco, eles colocavam, muitos irmãos, meu e os peão, né? O pessoal ali que trabalhava na fazenda do meu pai, então eles estendiam um banco de madeira muito reforçado, as pernas do banco era bem reforçado, e ali uns cortavam, pegavam-se o cutelo, juntavam o feixe de arroz, cortava e ali ia deixando, né, nas fileiras, e os outros vinham com a tarefa de pegar os feixes, a juntar, trazer para esta lona onde ficava ali em cima aquele banco, e outros vinham bater o feixe, né? Feixes por feixes, então era uma tarefa muito grande, e eles batiam aqueles batedores do arroz, aí batia, e no bater, então o cacho de arroz, ele caía, soltava os arrozinhos, soltava-se daquele feixe, e aquela que sobrava, jogava-se ali no monte, e até nós, crianças, pegávamos aquelas palhas que já não tinha mais arroz, íamos montoando e fazia um montão, e ali a gente brincava, fazia casinha por baixo. Muita gente tá me assistindo, eu tenho certeza, né, que pode ter brincado na palha de arroz, né? Fazia túneis por baixo daqueles montes de palhas de arroz, e outra hora a gente subia lá em cima para escorregar. Era 100. Nota não é nem 10, é 100, a brincadeira maravilhosa, a qual brincamos muito. E aí pegava-se então aquele arroz, porque nós aqui no Goiás, naquela época pelo menos não mexia com trigo, eu vim conhecer trigo, na verdade eu vim ver trigo mesmo pessoalmente pouco tempo agora, a não ser para decoração, né? Comprava nas lojas para decorar mesmo de ceia, alguma coisa, mas eu não conhecia a plantação. Esses dias aí atrás estive na Europa fazendo a obra do Senhor e pude avistar uma plantação, né? Nós passando da Espanha para Portugal, e eu avistei uma plantação de trigo muito grande, achei lindo demais. Então, pessoal, ali tinha aquele processo. Então, o arroz caía, era juntado em latas, né? Medida as latas, eles mediam, e levava-se para aquela caixa, uma caixa muito grande que a gente tinha numa despensa, né? Isso era comum na vida dos fazendeiros, pessoal dos chacareiros, né? E aí depois ia tirando, então ia ali com a cuia, eu lembro como fosse hoje, gente. As minhas irmãs pegando a medida, e aqui entra aqui igual essa história aqui do moinho de grão, né? Aí elas iam com aquela medida, né? Da cuia certa, porque é tanta gente, e pegava aquela medida, e aquela medida é que seria socada no pilão para poder fazer aquele almoço. Então era de par em par, dar-se a sua medida cotidiana. Elas não socavam aquilo para a semana, para um mês, não. Era para aquela comida, aquela refeição. Eu acho que é por isso que a coisa acabou demais da conta. Pensa num arroz gostoso e depois ainda ia para a panela de ferro que ia, né, a gordurinha ali de porco, e aí parece que o alho era mais gostoso porque plantava lá em casa, então o alho era colhido ali sem um veneno, nada, né? E os temperos todos que tinham ali na horta, e aí levava para fornalha, e ali toca ali fogo, e dava-se uma comida. Gente, era um arroz que, saudade de comer o arrozinho daquele, meu Deus do céu, coisa gostosa. E assim eu quero entrar aqui em breves palavras para você que está me assistindo a respeito do grão, né? Tanto o grão do trigo que ia ali fazendo este processo qual eu li,
que nesse verso 3, tão pequeno, né? Senhor, dai-nos o pão de cada dia, o cotidiano de cada dia. É que o Senhor Jesus, ele sustenta o povo dele. Quantos são os testemunhos que eu particularmente tenho ouvido de pessoas dizendo, na minha casa, eu pensei assim, não teria a comida para mim e meus filhos, porque era uma prova. Passando o crente, ele não vive em miséria nenhuma. O crente, ele passa pela prova e cantando louvores. Pode crer, crente fiel é assim. Tá no deserto, tá faltando as coisas, ele olha para o céu, agradece a Deus e ele crê, ele tem certeza, ele nem pede, porque ele sabe que o Senhor vai dar, vai prover. Ontem mesmo eu ouvi um testemunho de um irmão dizendo isso, falou, na hora que eu pensei, não haverá como eu hoje trazer o pão. Ontem eu ouvi isso de um pastor. Eu fui aqui numa chácara perto com as minhas irmãs, fomos a pé, dar uma passeadinha. Ontem foi domingo e nós chegamos naquele lugar que pessoas conhecidas que vieram para aqui para o setor de chácaras e nós fomos lá então fazer uma visitinha. E ali estava um casal abençoado e aquele pastor contando um testemunho. Olha, estou lembrando disso, né? Ele ontem, um testemunho fresco, né? Fresquinho aí, ele contando que certo dia ele sendo mestre de obra, e ele falou que não tinha emprego, o Senhor pôs à prova, né? Não tinha, a porta fechou, não tinha, a despensa estava vazia, não tinha as coisas, e de repente, mas ele sabia que o pão diário viria, o pão viria sobre a mesa dele, né, com a família dele, quando de repente uma mulher conhecida como avarenta daquele lugar, daquela cidade, a mulher que não abria mão para nada, uma mulher muito rica, ímpia, porque o povo de Deus não é avarento, o povo de Deus, ele é de mão aberta, ele dá oferta a todo culto, tendo ele dá, ele não é avarento. O povo de Deus, ele devolve o dízimo. O povo de Deus, o povo que é fiel, o crente fiel, ele dá oferta com essa mão e essa nem vê. Ele nem sabe que deu, ele só sabe que ele ajudou a casa do Senhor. Ele devolve os dízimos com fidelidade e nem olha, nem soma o que sobrou. Ele sabe que ele foi fiel nos 10%. E assim, e ele vai vivendo nesta alegria, porque melhor é devolver o dízimo e dar oferta na casa do Senhor para manter aquela casa em pé, porque na verdade é o Senhor que toca em cada um para ofertar, para dizimar, e ele prefere ver a casa do Senhor bonita, organizada, as missões bem cuidadas, né? Porque tem missões para fazer, os missionários para cuidar, do que às vezes ele pensa na casa dele. Ele pensa no reino. Eu sou assim, eu penso mais no reino do Senhor do que na minha casa, porque enquanto eu penso no reino dele, o Senhor tem providenciado para mim as bênçãos, as riquezas divinais. Cada dia o Senhor me surpreende, ele levanta quem ele quer para ajudar. É assim que o Senhor faz. E aquele pastor ontem testemunhando que ele pensou, meu Deus, como é que eu vou fazer? De repente alguém ligou, era essa mulher dizendo, venha pintar para mim um cômodo comercial. Isso tem muito tempo, ela nunca alugou aquele cômodo, simplesmente ela foi tocada por Deus, viu? Ela é ímpia, foi tocada por Deus para chamar aquele homem, que ela viu a propaganda dele, e de repente ela convidou ele para pintar e capricha aí, falou quanto é, e aí veio na mente dele, ele dando testemunho, ela vai falar que é muito, mas é o que eu tô sentindo de pedir. Quando ele falou, ela disse, pode pintar, nem reclamou, pagou ele, até hoje o comércio é fechado, ela nunca interessou em alugar, não precisa daquilo, mas o Senhor usou aquela mulher para abençoar o servo dele. Então, é dia a dia. De repente, a cozinha dele tinha ali o que cozinhar, a despensa estava
surtida por Deus. Então, creia nisso. Seja fiel ao Senhor. Ele não abandona os seus. O Senhor, ele providencia o grão. Ele providencia aquilo que se chama pão de cada dia para o crente fiel, para aquele que é fiel. Se você ainda não se achegou a Deus, pois corra para os braços dele. Em troca do pão diário? Não. Em troca de ver o rosto de Cristo um dia. Em troca da salvação, você precisa da salvação, eu preciso da salvação. Estou maravilhada com meu Deus e nessa segunda-feira eu quero falar para você, seja você fiel ao Senhor, se renda a Ele, renuncie às coisas deste mundo que lhe causam feridas em tua alma, sabe? Aquela angústia, aquela coisa que você sabe que isto aí não foi de Deus, não é coisa, permissão de Deus, não, é porque a sua alma está chorando e não para de chorar. Uma coisa é passar pela lágrima e passar, acabou. E uma coisa é viver no tempo da lágrima, da angústia e ficar a vida inteira. Você não nasceu para viver a vida inteira chorando. Até o bebezinho, eu tô lá com um neto, eu tenho um neto agora, tenho um de 10 meses e tenho um, que é o de 10 meses, o Theo Henrique, e agora de 12 dias, completa hoje, o Christopher, né? Então, meus dois netinhos lindos, maravilhosos, e eu ontem estive lá para ver o Christopher e eu achei interessante porque ele dormindo, de repente, ele quer mamar e chora, aí mama, parou o choro. Aí vai dormir, vai descansar. Então é assim, nós somos como esse bebê. Tem o tempo do choro, de chorar por alguém que estamos intercedendo, né? Essa madrugada mesmo, estava aí clamando, meu Deus, me deu sentimento de choro por aqueles que eu lembrei, porque estava intercedendo pelos meus irmãos, minhas irmãs, né? Pessoal aí, os pastores que têm levado fardos, né, pesados. A tarefa é árdua, mas ela é preciosa porque vai receber, né, uma coroa maravilhosa por este trabalho, né? Cada um que vamos lembrando, cada um que está enfermo, né? Mas é maravilhoso. Então a gente chora por eles quando está intercedendo, chora porque a gente sente a dor, né? Só sabendo que o outro dia esse choro não haverá mais, porque o Senhor vai curar, o Senhor vai dar vida, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai dar alegria, o Senhor vai tirar a angústia, eu tenho certeza e eu creio. Então, gente, aqui hoje eu deixei aqui essa palavra para você do moinho de grão. Assim era o moinho, né? A pedra fixa e a outra pedra giratória, né? Então ali ia me esgaiando, né? Aquele trigo para aquele dia, não para amanhã, mas para hoje. E assim é o Senhor. Parece-se que, acho que ele estava até olhando para uma coisa dessa, quando ele disse em Lucas 11, no verso 3, né? Pai nosso, dai-nos o pão de cada dia. Ou ele estava presenciando um pão, alguma coisa. Então, gente, eu quero tirar momentos para estar falando de coisas assim lá de Israel, que é um lugar maravilhoso, que um dia eu ainda vou lá. É um sonho muito grande. Todos nós temos sonhos, e eu sonho com essas grandezas, um dia eu ainda vou. E aí de perto eu quero fazer filmagens, viu? Mas enquanto eu não vou em Israel, eu vou falando o que veio para mim. E hoje, então, neste livro maravilhoso, né, da Beth Shalom, eu apresento que é a vida diária de Jesus, aqui ó, vida diária no tempo de Jesus, né? Então, falei sobre isso. E aqui tem outros assuntos lindos, maravilhosos, como o tecelão, a roupa, os jogos. Gente, é interessante, viu? Muita coisa boa. E depois que eu fizer, eu quero estar mesclando aqui, também da Beth Shalom, Israel, Guia Ilustrado e Lembranças. Que coisa boa! Que coisa boa, viu, gente? Que livro lindo, maravilhoso. E eu, então, quero estar passando algumas coisas destes livros.
Eu creio que você aprendeu como eu aprendi, o moinho de grão, tá bom? Fica aí, meu forte abraço para você, que o Senhor te abençoe grandemente. Se você está chorando, pode crer que amanhã será dia de alegria para você. Fique na paz do Senhor.